Filipenses capítulo 1, nós leremos hoje os versículos 1 e 2. Meus irmãos, hoje nós iniciaremos uma série de sermões na carta aos Filipenses. A previsão é que teremos 17 sermões nessa carta. Essa é uma carta pequena comparada com outras cartas do Novo Testamento, mas uma carta que nos ensina algo precioso. Essa carta nos ensina algo que todos nós desejamos, mas nem sempre conseguimos viver. Essa carta nos ensina a alegria em Cristo, mesmo em meio às dificuldades. E antes de nós iniciarmos, eu quero aqui destacar alguns pontos dessa carta como introdução aos irmãos. Primeiro, a respeito do seu autor. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo, como nós vemos logo no início do versículo 1. Provavelmente Paulo escreveu essa carta em Roma, quando estava preso em Roma, uma vez que ele fala aqui sobre cadeias e guarda pretoriana. A certeza é que ele estava preso, e a maioria dos estudiosos do Novo Testamento entendem que ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão, por volta do ano 60 a 62, depois de Cristo. Os destinatários dessa carta é a igreja em Filipos. Essa igreja, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Você conhece muito bem a história. Atos, capítulo 17. Não sei se os irmãos se lembram capítulo 16, da história ali de Lídia, do carcereiro, daquela jovem possessa. Então essa igreja foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. E como veremos, à medida em que fizermos a exposição dessa carta, essa foi uma igreja muito querida, uma igreja generosa, uma igreja parceira, fiel no Evangelho. Então o autor é Paulo, que escreve para a igreja que ele mesmo plantou em sua segunda viagem missionária, a igreja em Filipos. A razão da carta, por que é que Paulo escreve essa carta? Por duas razões principais. A primeira é para agradecer a generosidade dessa igreja. Essa igreja, ela, ao saber que Paulo estava preso, envia provavelmente o seu pastor Epafrodito, que leva donativos para Paulo, para suprir as necessidades de Paulo na prisão. Então Paulo escreve, em primeiro lugar, para agradecer pela generosidade dessa igreja, que mesmo ele estando na cadeia, na prisão, ela não deixou de se lembrar dele, nem de levar para ele os suprimentos necessários. Em segundo lugar, Paulo escreve para corrigir e fortalecer a igreja. Essa igreja enfrentava dois grandes perigos, um perigo interno e um perigo externo. O perigo interno é que havia problemas quanto à unidade na igreja. Se você vê o capítulo 2, capítulo número 4, Paulo ele escreve a fim de que essa igreja possa estar unidas em um só propósito. Havia conflitos, havia algum tipo de desavença na igreja. Então Paulo escreve para corrigir esse problema interno da falta de unidade. E também um problema externo que a igreja enfrentava, que eram os falsos ensinos, que ameaçavam o verdadeiro evangelho. Os cães, a quem Paulo se dirige no capítulo 3 dessa carta, entraram de maneira sorrateira na igreja, trazendo uma falsa compreensão do evangelho. Então Paulo escreve para agradecer pela generosidade, para corrigir o problema quanto à unidade na igreja e também para fortalecer os crentes, que eles não se desviem do evangelho, dando ouvido a esses falsos obreiros, a quem Paulo chama de cães. Tendo em vista tudo isso, devemos nos perguntar qual é a importância dessa carta para nós hoje, no século 21, Igreja Presbiteriana Filadélfia em Mantena. Qual é a importância dessa carta para nós hoje?
E, na verdade, nós poderíamos listar alguns inúmeros motivos. Mas há uma razão: nós vivemos em um tempo de ansiedade. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas vivem muito ansiosas. A ansiedade é chamada de o problema do século. Então, nós vivemos uma crise de ansiedade no meio do povo hoje, afetando anciãos, jovens, até mesmo crianças. Ansiedade. Há um grande problema hoje chamado individualismo, as pessoas interessando apenas em si mesmas. E a carta aos Filipenses, ela nos chama para algo diferente. Ela nos chama para uma alegria que não depende das circunstâncias. Ela nos chama para uma vida centrada em Cristo e no Evangelho. E ela nos chama a viver em unidade e em amor fraterno. Então essa carta nos ensina que é possível viver com alegria real, profunda e constante, quando a nossa vida está firmada em Cristo e está firmada no Evangelho. Então, ao longo desses 17 sermões, nós vamos caminhar juntos por essa carta, e a nossa oração ela é simples: que Deus nos ensine não apenas a entender essa carta, mas que o Senhor nos ensine também a vivê-la, a viver a nossa vida com alegria que independe das circunstâncias, a viver uma vida centrada em Cristo e uma vida marcada pela união, pela unidade e pelo amor fraterno. Vamos olhar então para o texto, Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, nesse momento, ó Deus, que lemos a Tua palavra e que ela será exposta, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, e que Teu Espírito também aplique essa palavra em nossos corações, que nós sejamos, ó Deus, edificados e transformados pelo poder da Tua palavra, que é viva e eficaz. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. É considerada a carta mais alegre do apóstolo Paulo. Isso porque a palavra alegria e termos semelhantes como regozijo aparecem cerca de 16 vezes em toda a carta. E por isso ela é chamada de a carta da alegria ou a epístola da alegria. E isso é um fato interessante quando examinamos a situação em que Paulo se encontra. Paulo não escreve essa carta em um retiro espiritual. Paulo não escreve essa carta sentado numa cadeira na praia, mas ele escreve essa carta em meio a cadeias, cheio de limitações e incerteza quanto à própria vida. Paulo esperava uma sentença que poderia ser tanto favorável como não. Ainda assim, ele fala de alegria. Ele fala de alegria. E isso nos revela algo fundamental. A alegria cristã, ela não depende das circunstâncias. A alegria cristã não depende do que está à nossa volta, mas a alegria cristã, ela depende de fundamentos espirituais sólidos. Não depende das circunstâncias, depende dos fundamentos sólidos. E esses fundamentos já aparecem logo na saudação do apóstolo Paulo no início dessa carta.
Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2 que nós lemos aqui, não é apenas uma formalidade, mas é uma introdução teológica, onde Paulo estabelece as bases da vida cristã. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com bispos e diáconos, graça a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui estão os fundamentos da alegria. E é por isso que o sermão dessa noite tem como tema os fundamentos para a alegria em Cristo. Esses primeiros versículos nos ensinam que a alegria em Cristo, ela nasce quando entendemos quem somos e de onde vem a graça que sustenta tudo isso. A grande verdade que esse texto nos apresenta é que a alegria em Cristo, ela é construída sobre dois fundamentos: a nossa identidade nele e a nossa dependência dele. A alegria cristã, ela nasce desses dois fundamentos: a nossa identidade em Cristo e também a nossa dependência da graça divina. Em primeiro lugar, portanto, a alegria começa com uma identidade correta. A alegria começa com uma identidade correta. Olhe comigo para o versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo começa dizendo que ele e Timóteo são servos de Cristo Jesus. A palavra servo, ela significa literalmente escravo. Literalmente escravo. E isso é surpreendente. Paulo poderia iniciar destacando que ele era um apóstolo, ou uma autoridade, um líder, mas não é isso. Paulo escolhe a linguagem da humildade, ele escolhe a linguagem da submissão. Paulo se apresenta como um escravo de Jesus Cristo, um escravo de Cristo Jesus. E quando Paulo se apresenta, ele e Timóteo, como escravos de Cristo Jesus, ele está afirmando pelo menos duas verdades fundamentais. A primeira verdade, ao se chamar de escravo de Cristo Jesus, Paulo reconhece que ele pertence totalmente a Cristo. Ele pertence totalmente a Cristo. Um escravo, ele pertencia totalmente ao seu Senhor. Ao dizer que ele é um escravo de Cristo, Paulo está dizendo que a vida não era mais sua. Por isso ele não se vê como pertencente a si mesmo, mas exclusivamente ao Senhor. E segundo, ao dizer que ele é um escravo de Cristo, Paulo demonstra que vive em obediência completa a Cristo. Um escravo não seguia seus próprios desejos, mas a vontade do seu Senhor. Da mesma forma, Paulo não busca realizar sua própria vontade, mas ele se submete à vontade de Cristo. O propósito de Paulo é obedecer ao seu Senhor. Paulo, então, ele é um escravo porque ele pertence a Cristo, foi comprado por ele. E ele é um escravo porque ele vive para obedecer a Cristo Jesus. Mas aqui cabe um ponto importante. Essa escravidão, ela não é uma escravidão pesada, nem humilhante, mas é uma escravidão alegre. E nós precisamos entender isso porque isso confronta a mentalidade dos nossos dias. Vivemos em uma cultura que idolatra a liberdade. As pessoas dizem: eu sou livre, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim.
Por isso, toda essa linguagem de escravo de Cristo Jesus é uma linguagem que parece estranha para nós. Mas Jesus, ele diz algo interessante. Jesus, em João capítulo 8, ele afirma que todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. E é interessante porque aqueles homens, eles achavam que eram livres. Eles diziam, lá no contexto de João 8, somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Mas Jesus responde, não, vocês estão enganados. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Paulo fala dessa mesma realidade em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26, ao afirmar que aqueles que vivem no erro, eles estão cativos para fazer a vontade do diabo. Paulo descreve aqueles que estão sem Cristo como pessoas que estão presas, dominadas, incapazes de se libertar por si mesmas, cativas para fazerem a vontade do diabo. E aqui, meus irmãos, está a verdade que nós precisamos encarar. Não existe neutralidade, não existe autonomia espiritual ou liberdade espiritual. Não existe um lugar em que o homem esteja totalmente livre, sem nenhum senhor. Não, todo ser humano serve a alguém. Todo ser humano é escravo de algum senhor. O homem sem Cristo, ele acha que é o quê? Livre. Mas na prática, ele não é livre. Porque na prática, ele é governado pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelos seus pecados. Ele diz que faz o que quer, mas não percebe que ele faz sempre aquilo que o pecado quer. E essa é a escravidão mais profunda, quando alguém está preso, pensando que está livre. Mas o Evangelho nos mostra uma outra realidade. Quando alguém encontra Cristo, ele não deixa de ser servo, mas ele muda de Senhor. Quando encontramos Cristo, não deixamos de ser servo, mas mudamos de Senhor. E isso muda tudo. Porque servir ao pecado é escravidão que destrói. Servir a Cristo é escravidão que liberta. Por isso, quando Paulo, ele se apresenta como servo, como escravo de Cristo Jesus, Paulo não está se rebaixando, mas ele está dizendo, eu fui libertado do pior senhor possível, e agora pertenço ao melhor Senhor que existe. Eu não sou mais governado pelo pecado, pelo diabo, pelos meus desejos, mas agora eu sou governado por Cristo. E aqui, meus irmãos, está o grande paradoxo do Evangelho. Só é verdadeiramente livre quem se torna escravo de Cristo. Só é livre quem se torna escravo de Cristo. É por isso que a maior verdade do Evangelho é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, a verdadeira alegria, ela só é possível se entendermos essa verdade. Aqui está o primeiro fundamento da alegria. Você nunca terá alegria enquanto estiver tentando ser senhor da sua própria vida. Você nunca terá alegria enquanto você seguir o seu próprio caminho, as suas próprias vontades e fazer aquilo que você mesmo deseja. Você nunca encontrará alegria. O mundo prega exatamente isso. Siga o seu coração e você encontrará alegria. Se renda aos seus desejos e você será feliz.
Entregue-se aos prazeres e você desfrutará de alegria. A verdade é justamente o oposta. Enquanto seguirmos o nosso próprio caminho, enquanto nos entregarmos aos nossos próprios prazeres, nunca desfrutaremos de verdadeira alegria. E é por isso que basta nós olharmos a televisão e vermos quantos artistas, quantas pessoas que não têm alegria. Às vezes vemos comediantes que fizeram tantas pessoas rirem, mas tiraram a sua própria vida. A entrega aos prazeres, o seguir o próprio caminho, a minha própria vontade, fazer o que eu quero, nunca trará alegria e nem satisfação. A alegria começa quando nós entendemos: eu não pertenço a mim mesmo, eu não faço as minhas próprias vontades, eu não ando nos meus próprios caminhos, eu pertenço a Cristo. Mas Paulo não para por aí. Após chamar a si mesmo e a Timóteo de servo, ele se dirige agora à igreja. Agora olha o versículo 1, a sequência. Paulo e Timóteo, servos, escravo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo se dirige à igreja como santos em Cristo. A palavra santo, ela significa separado, consagrado, pertencente a Deus. Dá a ideia de algo que foi separado por Deus, consagrado por Deus e que pertence a Deus. Isso redefine quem é o cristão. A nossa identidade, ela não nasce do que fazemos. A nossa identidade, ela nasce de onde estamos, em Cristo. Quando Paulo escreve a todos os santos, Paulo não está falando aqui de uma elite espiritual. Paulo não está falando aqui de um grupo dentro da igreja em Filipos que havia alcançado um certo nível de maturidade. Paulo não está falando de alguns avançados, mais piedosos ou mais maduros, mas é para toda a igreja. Paulo se dirige a toda a igreja em Filipos como santos. Não há na igreja espaço para inferioridade nem superioridade. Todos compartilham da mesma posição. Todos nós que fomos chamados pelo Senhor ocupamos a mesma posição. Fomos separados por Deus e feitos parte do seu povo. Ser santo aqui não significa perfeito, mas significa alguém que pertence a Deus, que foi tirado do reino das trevas e que foi transportado para o reino de Cristo. E essa santidade, meus irmãos, ela tem dois lados. Primeiro, o que Cristo fez por nós. Ele nos separou, Ele nos chamou, Ele nos uniu a si mesmo. Somos santos nele, santos em Cristo. Segundo, o que isso produz em nós? Uma nova maneira de viver. Santos em Cristo significa que fomos chamados por Cristo, separados por Cristo, unidos a Ele, e que também agora temos uma nova maneira, uma nova forma de viver. Mas tudo começa aqui. Você é santo porque você está em Cristo. Você é santo porque você está unido a Ele. Unido a Ele. Não de como você se vê, nem de seu desempenho espiritual, mas da sua união com Ele. Deixa eu ilustrar o que eu quero dizer. Pense em alguém que erra durante a semana. Ela cai em um pecado, ela falha em palavras, em atitudes, em pensamentos, e então ela chega ao domingo,
se sentindo, no domingo, se sentindo indigno, distante, como se não pudesse nem levantar os olhos aos céus. Se essa pessoa se define pelo seu desempenho, ela viverá constantemente esmagada pela culpa, oscilando entre o orgulho quando ela faz tudo certo, ou o desespero quando ela falha. Mas quando nós entendemos que a nossa identidade está em Cristo, quando nós entendemos que nós somos santos nele, a alegria, ela deixa de depender do meu desempenho e ela passa a descansar no fato de que eu estou unido a Cristo. Isso produz uma alegria que não oscila a cada falha, porque a alegria não nasce do que fazemos, a alegria nasce daquilo que Cristo fez por nós. É por isso que há muita gente na igreja esmagada pela culpa. Há muitas pessoas na igreja esmagadas pela culpa, como se precisassem merecer novamente o favor de Deus a cada semana, carregando o peso que Cristo já levou na cruz. Mas quando essa verdade ela é compreendida, a alma encontra descanso. Nós ainda lutamos contra o pecado, é verdade. Nós lutamos contra os nossos desejos, nós lutamos quando falhamos, é verdade, mas não vivemos mais condenados pelo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e é dessa segurança que brota uma alegria que é profunda, estável, libertadora. Nós não devemos olhar para o nosso desempenho, e a nossa alegria, ela ser baseada se nós fizermos tudo bem, tudo certo, porque muitas vezes nos orgulhamos quando fazemos tudo certo, e aí nos sentimos bem, e quando fazemos algo errado, por quê? Porque a alegria está baseada em nós, e no nosso desempenho, no fato de nós obedecermos e às vezes falharmos, e saímos da alegria para aquela tristeza e aquele desespero de alma. Mas nós somos chamados a olhar para quem somos em Cristo. E então, quando falharmos, quando errarmos, quando pecarmos, vamos até o Senhor com tristeza, sim, porque falhamos, mas não desesperados, porque entendemos que em Cristo Jesus já não há mais condenação para nós. Essa é a primeira verdade. A alegria começa quando entendemos quem somos. Somos servos de Cristo. Vivemos para Ele, para fazer a vontade dEle, e nele nós somos santos. Fomos separados por Ele, chamados por Ele. Em segundo lugar, a alegria, ela é sustentada pela graça que vem de Deus. A alegria começa quando entendemos quem somos, e em segundo lugar, a alegria, ela é sustentada pela graça que vem de Deus. Paulo, no versículo 2, ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso não é apenas uma formalidade. A gente trata graça e paz como uma formalidade, mas não é uma formalidade. Quando o ministro inicia o culto e diz assim, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre todos vós, isso não é uma mera formalidade, isso não são meras palavras lançadas ao vento, mas uma declaração fundamental sobre a nossa salvação, uma declaração fundamental sobre a origem da verdadeira alegria. A verdadeira alegria não nasce no homem, a verdadeira alegria não brota das circunstâncias, a verdadeira alegria, ela vem de Deus. Perceba como isso confronta diretamente a maneira como pensamos. Nós tendemos a acreditar que a alegria é algo que vem de dentro.
ou que a alegria ela é fruto da nossa própria força ou do nosso equilíbrio emocional. Não basta eu ter equilíbrio emocional e eu vou ter alegria. Ou da nossa capacidade de lidar com os problemas da vida. Se eu lidar com os problemas da vida, eu vou ter alegria. Eu preciso ter uma saúde emocional para ter alegria. E às vezes a gente acha que a alegria ela brota disso. Ela brota de dentro de nós, ela brota do fato de termos uma saúde mental, um equilíbrio emocional, consertando as coisas na vida, vamos ter alegria. Mas não. A Bíblia aponta para outra direção. A alegria ela vem de fora, ela não vem de nós. Ela não vem das circunstâncias, a alegria ela vem do alto. A alegria ela vem de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele fala do fruto do Espírito. E um dos gomos desse fruto é o quê? O fruto do Espírito é amor, alegria. A alegria é fruto do Espírito, não vem de nós. Não nasce de dentro de nós. Não brota se tivermos uma saúde emocional muito bem. Se as coisas na vida estão bem, isso não traz alegria, irmãos. Não traz. Alegria é fruto do Espírito. Alegria vem do alto. Alegria vem de Deus. Paulo primeiro fala da graça. Graça, o que significa isso? É o favor imerecido de Deus. É Deus dando aquilo que nós não merecemos. É Deus nos acolhendo, nos perdoando, nos sustentando. Não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. A graça é o fundamento de tudo. Sem graça não existe vida cristã. E então vem a paz. A paz é o fruto da graça. A paz é o resultado de saber que fomos reconciliados com Deus, que fomos perdoados por Ele, que fomos recebidos por Ele. Paz não é ausência de problemas, mas uma tranquilidade profunda, uma estabilidade interior que permanece, mesmo quando tudo ao redor está instável. Agora perceba a ordem: graça, depois paz. Não existe paz verdadeira sem graça. Enquanto o homem não é alcançado pela graça de Deus, ele não poderá experimentar paz. Ele pode ter momentos de alívio, mas ele nunca experimentará paz. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara. Isaías 48, 22, Isaías 57, 21. Para os ímpios não há paz. Para os ímpios não há paz. Ele pode ter momentos de alívio, mas ele não terá descanso verdadeiro para a sua alma. Ele não terá paz, porque a paz é resultado da graça de Deus. Isso fica ainda mais claro quando nós olhamos para a situação de Paulo. Ele está preso. Humanamente falando, ele não tem motivos para estar em paz, mas recebeu graça, e por isso ele tem paz. E por ele ter paz, Paulo tem alegria. A fonte da sua alegria não está na condição externa, mas na sua relação com Deus. Isso muda completamente a lógica da nossa vida. Como eu disse, o que é que nós costumamos a pensar? Quando tudo estiver bem, eu terei paz. Mas o Evangelho nos ensina algo diferente. Se Deus está presente, se a graça de Deus está sobre nós, então podemos ter paz, mesmo quando tudo ao nosso redor não estiver bem. E é dessa paz sustentada pela graça que nasce a alegria. É por causa desse estado interior de paz que eu posso me alegrar, mesmo em meio às cadeias, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, eu posso me alegrar. Diante disso, meu irmão, a pergunta que você precisa fazer não é: como posso melhorar minhas circunstâncias para ter alegria? O que eu posso fazer?
Mas a pergunta deve ser: eu tenho vivido debaixo da graça de Deus? Não viva tentando organizar sua vida por fora. Não viva tentando organizar, resolvendo os problemas, controlando as situações, evitando as coisas, achando que assim, se eu fizer isso, eu vou encontrar paz e alegria. Não. Sem a graça de Deus, tudo é instável. Bastará uma mudança, uma perda, uma crise, e a paz vai desaparecer. A ansiedade vai tomar conta de novo. A verdadeira segurança não está no controle da vida. Eu estar no controle de tudo que está acontecendo na minha vida. Não. A verdadeira segurança e alegria está na certeza de que Deus é por você, de que você está em Cristo e de que nele você foi perdoado, recebido na família de Deus. Isso é o mais importante. A alegria nasce dessa certeza. Por isso, busque a alegria no lugar certo. Em vez de olhar primeiro para as circunstâncias, olhe para Deus. Em vez de confiar na sua força, descanse na graça. Em vez de tentar produzir paz, receba a paz que vem de Deus. E assim você encontrará estabilidade no meio das tempestades. Não porque tudo está bem, mas porque Deus está presente. E onde a graça de Deus governa, a paz floresce, a alegria permanece. Agora, 3 aplicações diante do que vimos. Primeiro, diante de tudo aquilo que foi exposto, reoriente a sua identidade. Pare de viver para si mesmo. Enquanto você viver para si mesmo, você não terá alegria. Enquanto você viver para satisfazer os seus desejos, você não terá alegria. Pare de viver para si mesmo. Viva como servo de Cristo. Viva como alguém que foi separado por Ele. Viva como alguém que pertence a Jesus, que foi separado por Ele, chamado por Ele, que foi transportado do reino das trevas para o reino de Cristo. Paulo nos diz em outra passagem, em 1 Coríntios 6, que nós não pertencemos a nós mesmos, pois fomos comprados por um alto preço. Quando eu viver a minha vida para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para satisfazer a vontade dEle, o desejo dEle, eu vou desfrutar a alegria. Tem um autor chamado John Piper, muito conhecido, e ele tem uma frase extraordinária que diz assim, que quanto mais nos deleitamos em Deus, mais satisfeitos nele somos. Qual é a pergunta número 1 do nosso catecismo? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Se eu quero desfrutar de alegria nele para sempre, eu devo viver para a glória dele. Viva para Deus. Viva para a glória de Deus, não para você mesmo. Segundo, invista na vida da igreja. Paulo escreve a todos os santos, ele fala de bispos e diáconos, a liderança da igreja. Paulo mostra que a vida cristã acontece na comunhão, não no isolamento. Por isso, não trate a igreja como um acessório na sua vida. A igreja não é um acessório em nossa vida. A igreja é crucial. Crucial. Você foi chamado para caminhar com os outros, ser cuidado pelos outros, servir aos outros e participar da vida do corpo. E é nesse ambiente de relacionamento na igreja que o nosso compromisso, a nossa fé é fortalecida e a verdadeira alegria começa a crescer. Como é bom estar em comunhão com os irmãos. Como é bom estar na Assembleia dos Santos, quando nós nos reunimos uns com os outros, servimos uns aos outros, somos cuidados uns pelos outros, nos relacionamos uns com os outros, desfrutamos de alegria. Então a igreja não é apenas um acessório à parte, a igreja é crucial, é a sua família principal.
Qual é a única família que vai perdurar por toda a eternidade? A família de Deus, a igreja. Todos os laços na eternidade serão rompidos, mas a igreja de Deus, a família de Deus vai permanecer. Essa é a sua principal família, a família na fé. Então, invista na vida da igreja. Viva em comunhão. Quanto mais afastado da igreja, menos alegria você desfrutará. Em último lugar, busque a graça diariamente. A alegria cristã, ela não é automática. Ela não se sustenta sozinha, ela nasce de uma dependência contínua no Senhor. Na oração, na palavra, na comunhão com Deus, que o coração é sustentado. E é dessa dependência diária que a alegria é preservada. Então busque a graça diariamente. Busque a graça diariamente. Pela oração, pela palavra, na comunhão com Deus. Eu concluo dizendo que Filipenses começa com uma saudação simples, mas carregada de verdade para tudo aquilo que Paulo vai dizer posteriormente. Quando nós entendemos quem somos, servos e santos em Cristo, pertencemos a Ele, e quando entendemos de onde vêm todas as coisas, da graça de Deus, que a alegria vem dEle, nós encontraremos os verdadeiros fundamentos da alegria. O verdadeiro fundamento da alegria está na nossa identidade em Cristo, está na graça de Deus. A verdadeira alegria é fruto da união com Cristo e é algo que vem de Deus. Isso muda completamente a forma de viver. Não precisamos viver tristes, carregados de ansiedade. Podemos desfrutar da alegria em Cristo.